Olá, boa noite. 20 horas. Começando mais uma live. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que bom que você está por aqui conosco. Jéssica. Como vão? Hoje nós vamos estar aqui com uma das nossas alunas do curso online sobre mapeamento espiritual. Ela vai contar um pouquinho para a gente como está sendo a experiência de fazer esse curso. Por favor, queria pedir para quem está entrando falar se o nosso som tá bom, se está saindo certinho. O nosso curso de mapeamento espiritual está disponível na versão online no nosso site www.claven.com.br. Sheila, Vilma, obrigada pelo joinha, que o som tá bem. Obrigada. Que bom que vocês estão por aqui. Silvia. Estamos aguardando aí a nossa aluna chegar aqui também, para já começarmos nossa live. Creio que vai ser um tempo muito especial. Se você tem dúvidas sobre o que é um mapeamento espiritual, o que seria um mapeamento espiritual, eu quero te convidar para assistir a primeira aula gratuita no nosso site. E também você pode mandar perguntas pelo direct aqui no Instagram. A Lu tá chegando por aqui. Deixa eu convidá-la. Nossas lives têm alcançado muitas pessoas, eu tenho agradecido muito a Deus por isso. Ontem ainda eu recebi uma mensagem de uma outra aluna nossa que viu uma live sobre o medo da morte e ela recebeu uma cura do Senhor Jesus desse trauma. Se você ainda não assistiu às nossas lives, elas ficam gravadas tanto aqui no Instagram do Claven, como também ficam no YouTube do Claven. Oi, Janice, tudo bem? Vamos ver se a Lu recebeu nosso convitinho. Vou mandar novamente. Vamos ver se agora dá certo. Se você tem um pedido de oração também sobre libertação e cura, você pode nos enviar no direct, que nós temos intercessores que estão se disponibilizando a orar pelos pedidos que nós temos recebido nas nossas lives. Oi, Lu! Oi, Karine. Paz, boa noite. Paz, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Estou conseguindo. Que bom, Lu. Vamos começar então o nosso bate-papo hoje aqui nessa live. Tenho certeza que o Senhor vai falar através da sua vida. Tenho certeza que você tem Amém. muito para compartilhar conosco aí da parte de Deus. Amém? Amém, Karine. Amém. Gostaria de dar boa noite a todos que estão assistindo essa live e que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo e que eu Amém. tenho certeza que ele vai direcionar esse momento da live. Amém. Eu vou orar então para a gente começar, pode ser? Amém. Senhor Jesus, queremos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós queremos convidar o Senhor para estar ali com a Lu, estar comigo e estar com cada pessoa que está assistindo essa live nessa noite. Sabemos que o Senhor tem planos e os teus planos sempre são maiores e melhores que os nossos. Queremos que nessa noite o Senhor esteja trazendo libertação, o Senhor esteja trazendo cura, o Senhor esteja com a tua presença inundando os nossos lares e com a tua luz dissipando tudo o que é trevas. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que só existe um Deus, é um Senhor, e é o Senhor, Amém. e nós cremos no Senhor Jesus, com o poder e autoridade que existe nesse nome. E em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos por esse tempo aqui com a Lu. Amém. Amém. Amém.
Lu, eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho quem você é, como que você chegou aí nessa live hoje aqui. Amém. Então, meu nome é Lucilei, muitos chamam de Lúcia, né? Eu sou casada com o Irineu, esse homem bonito que estava ali na, na No live, anúncio da live. Uhum. no anúncio da live. Eu tenho quatro filhos, né? O Vitor, o Vinícius e o Alex e a Vitória, sendo três de sangue e um de coração, que o amor é o mesmo, né? Eu sempre falo que o amor é o mesmo. E eu me converti já faz 20 anos, né? Estou na presença de Deus e estamos aí, né? Buscando cada vez mais conhecimento para aceitar o ID do Senhor, trazendo a palavra de Deus e ajudando muitas pessoas. Para a glória de Deus. Amém, Lu. Amém. Que bom. Que bom. Lu, você falou que você é convertida há 20 anos e você atua na igreja hoje em que área? Na sua igreja? Área de libertação e missões. Joia. Temos isso em comum, então. Temos. Isso. Lu, você está fazendo o nosso curso online, né? Mas eu sei que a tua caminhada com a libertação, ela já começou há muito tempo atrás. Eu queria que você comentasse como que você teve esse despertamento para chegar até o Ministério de Libertação e Cura? Como foi as experiências? Você estava compartilhando comigo um pouquinho esses dias, aquele curso, né, que você fez com o Randy Clark. Conta um pouquinho para a gente como que você teve esse despertamento para o assunto de libertação e cura. Amém. Foi mais ou menos em torno de 19 anos, veio a equipe do Randy Clark na nossa igreja, né? Numa igreja que eu congregava, hoje eu não congrego mais. E nós fizemos um treinamento, né? Um curso com eles, a libertação ardia muito no meu coração em relação a isso. Só que na época, até vou ressaltar um pouquinho a importância, né? Você que está assistindo a live, quando você pensar em fazer um curso de libertação, ou até mesmo o curso do mapeamento que a gente vai falar um pouquinho, sempre compartilhe com o seu pastor, né? Porque na época nós fizemos esse curso na igreja e o pastor, uma bênção, mas ele não aceitou muito a visão daquele curso de libertação. Então o que acontece? Não fluiu. Então eu tinha algumas áreas da minha vida, né, que mesmo estando dentro da igreja, pregando a palavra de Deus, tinha uma área que eu digo que eu fazia assim, falava, Deus, pode mexer em tudo, mas essa área é comigo. Eu não gostava de falar sobre esse assunto, tá? Era uma área que me machucava, que me impedia de liberar perdão para alguém que me machucou, né? Por alguns abusos. E o que aconteceu? Então, nós, muitas vezes como cristão, temos alguma área que você identifica que precisa de uma libertação. E simplesmente não deixamos Deus agir. Deus pode sim curar, mas nós precisamos dar a liberdade para o Espírito Santo agir. Então, mesmo dentro da igreja, eu senti a necessidade de buscar algo. E eu fiz um curso de libertação, cura interior e libertação da primeira igreja, e aquilo começou a aflorar dentro do meu coração. E aí eu tinha sempre esse versículo na minha mente, 1 João 9. Confessar-vos a Deus os vossos pecados, Ele perdoará os seus pecados e Ele é fiel e justo para não só perdoar os pecados, mas para purificar de toda injustiça, né? Amém. Mas eu pedia perdão pecado para Deus e Deus me perdoava de algo que eu nem era culpada, mas pedia. Só que em um momento de confronto, eu estava lendo a palavra de Deus e veio o livro de Tiago 5,16, que quando diz que confessarmos uns aos outros e orai uns aos outros para que sejam curados. Quando eu li esse versículo, foi libertador para minha vida. Eu peguei e fui procurar uma senhorinha, uma pessoa, falei assim, olha, eu preciso te confessar algo, eu preciso te contar algo que aconteceu e eu preciso que você ore para mim.
porque eu sei que é a única forma de eu ser curada. E realmente ali foi uma cura na minha alma. E daí eu falei, peraí, muitas pessoas não sabem disso. Então eu fui atrás de alguns cursos. Eu fiz um curso com o pastor Cote, sabe, que foi assim tremendo, que é aquele pastoreamento inteligente, né, libertação, Sim. que foi assim um confronto para minha vida. Depois eu participei de um curso também com o pastor Rui, de 1 ano e 8 meses, por várias, ele trabalha em várias áreas, vários módulos, e um dos módulos assim que me chamou muita atenção é o nome de exorcismo à libertação. Ele chamava a gente a confronto mesmo, que muitas vezes quando nós vamos orar para uma pessoa, até mesmo quando nós vamos orar pela nossa vida, muitas vezes nós fazemos exorcismo. Porque a pessoa compartilha que tem algo, você vai ali e fala, em nome de Jesus, eu repreendo. Mas a pessoa foi confrontada, conheceu a verdade que liberta, porque o que liberta é a verdade, é a palavra de Deus. Então nós precisamos confrontar essas pessoas para que elas conheçam a verdade. E aquelas mentiras que foram lançadas, que foram iscas, né? Essas mentiras são apagadas através de uma verdade, que é a palavra de Deus. E aquilo foi mais ainda. Nisso eu já começava a acompanhar várias meninas da igreja. E eu digo assim que o Espírito Santo sempre foi trabalhando na minha vida, porque alguma menina que estava com algum problema eu chamava e falava assim, não, vamos atender. E eu atendia 1 vez por semana, 2 vezes por semana. E começávamos a falar da verdade, e pregando a palavra de Deus, ensinando. E ali eu via que as pessoas eram libertas. Não porque eu estava fazendo alguma coisa, mas porque elas estavam dando liberdade ao Espírito Santo e trazendo a verdade sobre a vida delas, né? E eu não parei. Não parei, fui continuando a fazer o curso. Aí veio o teu convite, né? Lembro como fosse hoje que você me ligou. Eu conheço a Karine, né? Para quem não sabe. A Karine foi uma das primeiras pessoas que meus filhos tiveram contato com célula. Então eu nunca tinha frequentado uma célula. E veio o convite para os meus filhos. E ali os meus filhos tiveram contato com a célula. Eles amavam, né? Foi a primeira célula que teve em 4 Barras. E através dessa célula foi onde eu adotei meu filho Alex, né? Que Deus assim foi tão maravilhoso que tirou toda a insegurança, porque quando você fala em uma adoção de uma adolescente de 14 anos, vem aquela insegurança. Mas Jesus assim veio de uma forma dizendo assim, não. O mesmo amor que é do filho de sangue, é do filho de coração. O mesmo problema que tem o filho de sangue, tem o filho de coração. E através do Espírito Santo, Deus vai dando estratégia. Então ali eu tive força. Nisso eu fui fazer, depois que a Karine parou, eu fui fazer vários cursos de célula. Então eu também tive célula na minha casa, né? E outro curso assim que eu fiz, daí como veio, a Karine convidou, e quando ela me convidou, né, que ela falou um pouquinho sobre mapeamento, meu coração ardeu tão forte que eu não queria só eu da igreja participar. Eu até comentei e falei, Karine, deixa eu falar com o meu pastor. Verdade. Né? E eu fui falar com o meu pastor, ele super apoiou e disse assim, nossa, esse curso seria bom para liderança. Eu falei, fechou. Daí falei com vocês, falou assim, Lu, pode montar um grupinho, né? Pode montar um grupinho e vamos fazer com os líderes da igreja. Aí nós fizemos esse curso com a liderança, com o meu pastor e com os amigos também de outras igrejas, né? Fizemos o curso e eu amei. Vi assim, algo tão abençoador, porque cada aula, né? Cada bate-papo, como você fala do curso, eu ia identificando algo na minha vida que ainda precisava, que o Espírito Santo precisava trazer à luz e precisava ser tratado, né? E eu vejo hoje assim, quantas pessoas eu já fazia, não era mapeamento, a gente falava cura interior, né? Esse trabalho, só que você levava 5, 6 meses, né? Para chegar em uma conclusão, porque a pessoa ia contando tudo sobre a vida dela, né? Às vezes até compartilhava coisas que não era tão necessária. Mas hoje, com o mapeamento,
você tem 5 áreas específicas, as áreas mais atingidas na vida do cristão, né? Porque Sim, muitas vezes a gente acha que o cristão não tem luta. E o cristão tem luta, sim. Mas o cristão tem uma arma bem muito forte, grande, né? Que é o sangue de Jesus e que é o Espírito Santo que está ali conduzindo. Foi assim é que eu tive o primeiro verdade. contato. E fiz novamente o curso, né, Online. online. Então, eu fiz 2 vezes. Fiz 2 vezes o curso. É muito legal você falar, Lu, mas vamos falar um pouquinho assim, as pessoas que estão chegando agora ou que talvez não conheçam o termo mapeamento, como você diz. Às vezes muda o nome, mas a ferramenta, ela não passa de algo muito simples. O que que seria o mapeamento? O mapeamento é um levantamento de informações da vida da pessoa e do histórico familiar, né? Eu gosto de dar um exemplo quando nós somos três em um. Não tem como negar isso. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós vamos no médico, o nosso físico, a gente quer fazer um check-up. A gente chega no médico, ele falou, tem histórico de câncer na família? Né? Tem histórico É. de algum problema de diabetes na família, hipertenso na família? Ele vai perguntando um histórico familiar. O médico faz isso com relação ao nosso físico, quando você vai fazer um check-up. Quando a gente vai para uma terapia, a nossa alma, a questão das emoções, a questão dos traumas, a gente faz uma terapia, o psicólogo também pergunta se existia casos de depressão na família, casos de esquizofrenia na família. Ele também faz um levantamento do histórico pessoal, do que a pessoa está sentindo, passando, como também familiar. E a parte do espírito, a parte espiritual, o mapeamento nada mais é do que um levantamento de informações para saber se algo está impedindo você de ter a vida em abundância com relação à tua parte espiritual, o teu crescimento, o teu amadurecimento espiritual. Nós estamos falando aqui de algo que você sabe, porque você mesmo comentou, né, Lu? Eu deixava mexer em tudo, mas tinha aquele pedacinho que era comigo, eu não deixava mexer. Então, assim, o mapeamento espiritual não é para que você fale de coisas que vão te machucar, mas sim para coisas que você fale algo que vai dar condições de você ser curada. Essa é a mudança de perspectiva. É você entender que tem coisas que talvez você deixou você não colocou definitivamente na cruz e Jesus já levou isso lá, já deixou isso pregado lá na cruz. Então, o mapeamento nada mais é do que uma informação, do que um levantamento de histórico, de práticas, de perseguições na sua família, de questões que você talvez não perceba, mas que você está mantendo o controle, ou que você não quer mexer por medo de doer. Mas isso é uma mentira. O medo de doer paralisa você rumo à cura. É a mesma coisa se você está com uma dor de dente e não querer ir no dentista, né? Aquilo vai ficar É. latejando e te incomodando. Você tem que ir no dentista para resolver, né, Lu? E eu queria que você comentasse um pouquinho, porque você disse que fez alguns cursos, né? E depois você fez o curso conosco ali com a igreja. Quando nós começamos a fazer com a igreja, não tínhamos lançado ainda online, né? E aqui eu quero, inclusive, agradecer você e a sua igreja, porque vocês oraram por esse curso online, porque estava difícil de sair. Mas ele saiu. E o nosso curso online está disponível, a pessoa pode adquiri-lo. O valor é um valor que a gente praticamente cobre os custos do curso. Ele custa R$ 150 e parte desse valor ainda vai para missões e outra parte vai para uma casa de assistência a mulheres que sofreram abusos. Desse curso, eu queria que você comentasse o que é diferente, porque assim, você disse que fez alguns cursos. O que acrescentou na sua vida? O que acrescentou na minha vida é como você foca exatamente em 5 áreas que são mais áreas assim que mais são perseguidos na vida do cristão. Então, isso, o tempo de você fazer uma libertação, né, um confronto com a pessoa é mais rápido, né? É bem mais rápido. E uma coisa que eu aprendi, né?
no mapeamento que muitas pessoas que eu atendia até mesmo, são várias pessoas que eu atendia, eu muitas vezes nem compartilhava, né? Nem compartilhava com ninguém. A pessoa vinha, eu acompanhava, e muitas vezes a pessoa falava, ai, deixa eu testemunhar, né? Vai testemunhar, mas não cita o meu nome. E eu li algo até, e eu ouvi algo que vocês falaram no treinamento, e algo que confirmou, eu até anotei aqui, com o pastor Conrad, que eu fiz aquele, também aproveitei que você passou as lives e o curso do Ouvindo Deus. Ele falou algo assim que foi um confronto para a minha vida. Humildade expressa é exaltar Deus e não diminuir você. Então, para mim, foi libertador isso para minha vida. Porque eu falei assim, peraí, a cada testemunho que no curso, a cada aula, a cada bate-papo, que a Silvana Calisto e a Karine compartilha, eu estou identificando algo na minha vida que precisa ser orado, que precisa ser renunciado e que precisa colocar na cruz, né? Então, o curso, assim, eu indico a todos, principalmente quem trabalha nessa área de libertação, ou até mesmo para a libertação da sua vida, né? Com a bênção do seu pastor, porque eu falei que isso fluiu, porque o meu pastor nos abençoou, ele abraçou a visão, ele viu a necessidade que as igrejas precisam hoje, nós precisamos mesmo de ferramentas, né? Na dependência do Espírito Santo de Deus. Então, a diferença é que ainda nós estávamos com o tempo fazendo a cura interior de uma pessoa, levando muito tempo, levando muitas vezes 6 meses. E, tipo assim, tinha resultado, mas muitas pessoas estão tão machucadas e precisam ser confrontadas para trazer a luz e ser libertas, né? Então, o curso de mapeamento, assim, eu vejo que é uma ferramenta que eu vejo, assim, que Deus ouviu muitas orações, sabe, Karine? Muitas orações, muitos clamores, né? E Deus colocou essa ferramenta no coração teu, da Silvana Calisto, para que viesse trazer com rapidez, né? As pessoas ser mapeadas e ser confrontadas e entenderem que elas podem ser, sim, curadas, né? Através do poder de Deus. Amém. Você sabe, Lu, que você fala muito o termo ferramenta e é exatamente o termo que a gente também usa. Por quê? Onde que eu posso usar um mapeamento espiritual, né? Eu posso usar num aconselhamento, porque o aconselhamento é você trazer para essa pessoa, que nem você diz, você pegar alguém que já é convertido, que já passou por situações na vida, já teve um crescimento dentro da igreja, mas que às vezes precisa de um conselho baseado na palavra de Deus. E esse aconselhamento, no processo de aconselhamento, o mapeamento pode ser usado como ferramenta, sim. Porque ele pode identificar, você pode no aconselhamento identificar, quando você confrontar com a pessoa acerca da palavra de Deus, pode confrontar e ela pode dizer assim, tudo bem, funciona com todo mundo, mas eu não sei se funciona comigo. Então, você pode confrontar a pessoa com a palavra de Deus e perceber que ali pode haver uma raiz de rejeição. Uma mentira distorcendo a identidade daquela pessoa em Cristo Jesus. Por exemplo, você pode também usar o mapeamento dentro de um discipulado. O discipulado, o ideal seria fazer um acompanhamento na palavra para então a pessoa ser batizada. E tem alguns discipulados que continuam após batismo, que são estudos bíblicos continuados, ou pega um livro e vai estudar sobre o livro. Eu acho isso fantástico. Porque também é conhecendo a palavra de Deus, é conhecendo a verdade que nós somos libertos. Então, no discipulado, eu posso ter acesso a coisas que eu tinha como verdades, como crenças, e confrontando com a palavra de Deus, crenças a respeito das coisas de Deus e da minha vida espiritual. E então, eu posso ver, de repente, identificar uma idolatria. A idolatria que eu não estou mais em outra religião, mas que hoje eu estou idolatrando dinheiro, hoje eu estou idolatrando um trabalho. E a gente falou um pouquinho disso das 5 áreas. Cita pra gente aí, Lu, vamos ver se você
pegou bem a questão do curso, vamos fazer uma prova oral aqui, ao vivo. Cita pra Vamos. gente as 5 áreas e o que você acha que mais marcou dentro dessas 5 áreas para você? A área da idolatria, a área da outras religiões, né? Uhum, Finanças, certo, a área de sexualidade, isso. a área de Rejeição, rejeição, isso. a área de morte. Falei Isso. todas 5? Todas as Falei, né? 5. Falou. Todas. A área que mais me chamou a atenção e a área que é a área que eu mais trabalho em relação a isso, e a área que também que é algo que me aprisionou por muito tempo, não aprisionou. Na realidade, eu tive num cativeiro há muito tempo, foi a área de sexualidade. Tá? Uhum. Porque geralmente a pessoa que passou por algum tipo de abuso, ela se sente culpada. Mesmo sendo criança, ela se sente culpada, né? E é uma área que ela não gosta de expor. E é uma mentira do diabo, porque ela não é culpada. Então essa foi uma área assim que foi muito explanada, uma área que teve muitos testemunhos, né? Muitos relatos que foram relatados, que você identifica, né? Sim. Identifiquei muitas coisas. E a área de morte, Karina. Porque na Uhum. realidade, na nossa família teve muitas mortes, né? E eu fui fazer até o mapeamento da minha mãe. Eu estou citando porque ela permitiu, né? Uhum. E mesmo tendo várias mortes na família por assassinato, eu não identificava, achava ter uma coisa, peraí, não é uma coisa normal. E aí eu fui ver com o mapeamento que tinha alguma coisa errada, né? Que havia sintomas assim de perseguição de morte. E também a minha mãe teve aborto, eu abortei, né? Não provocamos o aborto, mas tivemos aborto. A minha irmã Espontâneo. teve aborto, meu irmão também, a esposa dele teve aborto. Falei, peraí. Aí, com um mapeamento, nós identificamos que tinha uma morte de um inocente no meio desses assassinatos. Então, tipo assim, com o mapeamento, traz à luz. Peraí. Então, nós precisamos rejeitar, né, essa mentira do diabo, né, e também para que isso não, os meus filhos, os meus netos, não tenha também, né, esse reflexo que nós tivemos na nossa vida. Então, as Uhum. áreas assim que mais me chamou a atenção foi a área de morte e a área de sexualidade. Porque a área de Interessante. sexualidade... Pode falar. Não, pode falar. Porque a área de sexualidade é uma área que é muito difícil. A menina, principalmente, que não passou por um toque, que não passou por esse tipo de abuso, seja parente, seja amigos, hoje em dia é muito difícil, sabe? Então, tipo assim, hoje nós podemos, principalmente quem passou, não só orar, né? Mas vigiar e orar, e também fechar esse cerco, né, de perseguição. Certo. Você falou um assunto, Lu, que às vezes existe muito preconceito ainda dentro das igrejas, que é o assunto de perseguição geracional. A gente não usa o termo maldição hereditária por questões de doutrina mesmo, mas nós aprendemos que existe sim fatos que são recorrentes na família. Como eu citei no início dessa live, se você vai no médico, ele pergunta se teve casos de hipertenso na família, câncer na família, diabetes na família. No emocional, o psicólogo te pergunta: teve depressão na família? Teve casos de suicídio na família? Teve casos de esquizofrenia ou outras coisas na família? Por que não no espiritual nós não percebemos ou nós não damos a chance de perguntar ao Senhor Jesus quem abriu a porta para um pecado que está nas mãos do inimigo nos perseguindo? Por exemplo, a gente entende que nós vivemos no tempo da graça, e isso é ponto pacífico, ninguém discute isso. Mas o diabo não tem a graça.
Então ele usa a lei, ele tenta usar, ele é sujo, ele usa coisas que ele pode estar guardando na manga, aqueles segredinhos de família, aquela coisa que ninguém quer mexer, ninguém quer falar, mas daqui a pouco tá vendo no filho ou no neto acontecer a mesma coisa que acontecia com o vovô. Então, às vezes, a gente começou a bloquear isso na parte espiritual por medo, e eu entendo o cuidado das igrejas no medo de cair em algo que banalizasse o que Jesus fez. Jesus já consumou na cruz tudo, só que nós estamos entendendo que o nosso crescimento espiritual, a nossa vida com Deus, pode estar passando por perseguições. A nossa família pode ser perseguida de gerações, entramos num ciclo ou num prumo, ou num rumo, que foi balizado por demônios, que estão ali de geração em geração, tentando fazer a gente morder as mesmas iscas que os nossos pais, ou então cair nas mesmas armadilhas que os nossos avós. Eles não são criativos, mas eles tendem a perseguir aquilo que eles sabem que já está na nossa família, né? Então foi interessante você falar sobre essa questão de você, inclusive, eu não aconselho, tá, gente? Quem está assistindo essa live, o que a gente faz? Não quero incentivar você a pegar o curso ou pegar um mapeamento e fazer com mãe, com o pai. No caso da Lu, foi muito específico. Foi uma direção que ela teve do Espírito Santo. A mãe dela aceitou fazer alguns tipos de conversa, de levantamento de informações e aceitou fazer algumas orações. Isso é fantástico, porque ela pôde ser instrumento de Deus na vida da mãe, mas por uma ordem muito clara do Espírito Santo, né, Lu? Muito clara, porque havia necessidade, né, Karine? Havia necessidade em relação a isso, e quando eu comentei com ela, ela falou, não, vamos, né? E foi algo assim, libertador, né? O Espírito Santo foi trazendo algo na lembrança, até mesmo na lembrança, sabe? Dela, coisas que ela já que estava no esquecimento, que de alguma forma trazia sofrimento, né? Exatamente. Então, eu vejo assim, que o mapeamento foi algo, Karine, que faz a gente ser totalmente dependente do Espírito Santo. Com certeza. Eu queria até compartilhar algo que aconteceu essa semana. Pode falar. De um jovem, né? E nós tivemos também um bate-papo e perguntando para o Espírito Santo, né, qual era a mentira, né, em relação à identidade dele. E ali o Espírito Santo trouxe, com choro, com dor, você sentia a dor daquela pessoa, sabe? Algo que aos nossos olhos é tão pequeno, tão insignificante, mas para aquela criança naquela época, e hoje um homem, trazia sofrimento até hoje, porque não teve o apoio, né? A mãe não acreditou, isso é uma mentira do diabo, não acreditou que ele poderia ser um excelente jogador de futebol. Olha só. Sabe? E ali nós fizemos oração de perdão, né? E nós pedimos para o Espírito Santo trazer uma verdade, e veio aquele versículo, né? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então, na realidade, não era a mãe que impediu, né? E o diabo, quantos anos deixou essa isca e foi pego e estava ali atrapalhando até o relacionamento de mãe e filha. Sim. Então, eu vejo assim o quanto, né? Porque ele tinha uma mágoa, né? Ele tinha uma mágoa, um ressentimento com relação à mãe, né? Então, você veja, dentro das áreas que nós abordamos no nosso mapeamento, se a gente fosse pegar esse exemplo que a Lu trouxe para nós encaixaríamos ele dentro da área de rejeição e mágoas. Porque existia ali uma mentira, a minha mãe não acreditou em mim que eu poderia ser um jogador de futebol. Então, existia essa mentira, e essa mentira deu condições a ele alimentar mágoas e ressentimentos que estavam atrapalhando, inclusive, o relacionamento dele com a mãe, né? E também conclusão de estudos. Até a conclusão de estudos. Porque não se achava capaz, entendeu? E hoje, como ele compartilhou, voltou no coração, vou terminar minha faculdade, vou concluir porque eu posso. Olha, então isso, eu digo assim,
eu digo assim que o mapeamento, né? Quem trabalha na área de libertação paga preço? Paga preço. É oração, é jejum, é tempo, né, Karine? Tempo. Sim, Você se doa, se dedica muito tempo em ouvir as pessoas, mas eu digo assim que é gratificante, é maravilhoso você ver a pessoa liberta, a pessoa feliz, a pessoa dizer assim, eu não estou mais sentindo isso, não estou sentindo peso, e você vê assim que o Espírito Santo fez toda a obra e você só simplesmente foi um instrumento de confronto, né? sim, Que na realidade a resposta já estava na palavra, mas você está tão machucado, com tanta dor, que você não consegue enxergar, né? sim, é verdade. E quando você fala, você também traz para a luz, você traz à existência o nome daquela dor, que nem você disse. Ele sentiu a dor naquele momento. Era uma, talvez aos nossos olhos, os olhos humanos de um adulto, seria uma besteira. Mas lá no É. coração da criança estava machucando ele. E ele precisou acessar aquela dor, precisou colocar o remedinho para daí curar, né? Então, assim, que lindo ver isso. Eu também sou apaixonada por esse ministério. Se você está assistindo essa live hoje, seja aqui no Instagram ou pelo YouTube, eu queria que você estivesse realmente orando a Deus e perguntando: Deus, o que o Senhor está fazendo que eu posso participar na área de libertação e cura, a começar em mim, né? Porque um processo de libertação, um chamado para libertação e cura, começa em nós mesmos. Começa com a nossa vida e com a nossa casa, né, Lu? É exatamente isso. Né? Começando na nossa vida, começando na nossa casa, você vai dizer assim, Deus, quantas pessoas precisam? Será que eu não vou me disponibilizar? Eu sempre digo, brincando assim, muitas vezes, se você me convidar para tomar um café, eu não tenho tempo. Vou dizer que não tenho tempo. Mas se alguém me ligar dizendo, Lu, eu tô com um problema, eu preciso conversar, gente, eu arrumo tempo. Porque eu vejo assim, tão precioso você dar liberdade para o Espírito Santo agir nessa pessoa e essa pessoa ser feliz, né? Viver o verdadeiro evangelho, o amor de Jesus sem barreiras, né? Exatamente. Eu me lembrei hoje à tarde, Lu, quando eu estava pensando na nossa live, eu me lembrei o quanto você gosta de estudar, o quanto você está se dedicando. Você foi uma das primeiras que terminou. No nosso curso, nós temos 10 aulas, né? Você foi uma das primeiras que terminou toda a aula e ainda imprimiu o material, fez uma pastinha, colocou tudo ali. Mas eu me lembrei hoje à tarde de uma das lives que nós fizemos no início do nosso curso, que foi com a pastora Damares. Ela é pastora de Marília, da PIB de Marília. E nessa live ela falava assim sobre a pessoa, dicas para quem quer estar em libertação e cura. Daí ela falou assim: esteja andando com pessoas que estão também estudando sobre isso e se empenhe em estudar sobre o assunto, conhecer o assunto, traga para perto pessoas que estejam integradas nesse assunto, porque, gente, a gente sempre tem algo a aprender, né? O nosso espírito é alimentado pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas nós sempre temos algo a aprender e nós temos que sim buscar ferramentas, buscar conhecimento. Claro que sempre o filtro é a palavra de Deus, a gente sempre tem que confrontar tudo que a gente estuda com a palavra de Deus, ver se está se encaixando, se está fundamentado e então aplicar aquilo ali, né? Mas eu achei bacana porque você falou que tudo começou de um estudo que vocês fizeram, mas naquele tempo não foi o tempo de dar o start, né? Porque era a questão do seu pastor. Então, assim, para você fazer algo, realmente você tem que estar sob a bênção do seu pastor, sob a cobertura espiritual da sua igreja, para que, como a Lu falou aqui, para que isso comece a fluir. E se não existe isso na sua igreja, tem muitas pessoas que me perguntam, Karine, mas e se minha igreja não concorda com a visão? Eu falo, você está lá e você está tendo um despertamento. Talvez você seja a mudança no contexto dessa igreja.
Ou talvez Deus tenha um outro lugar para você congregar também. Mas eu começo partindo da situação de você estar lá e você pode começar a fazer diferença. Lu, eu queria que você falasse um pouquinho da dinâmica. Hoje você trabalha, né? Você já trabalha com mapeamento, mas que vocês chamam de cura interior. E na dinâmica hoje, você utiliza as 5 áreas ou não? Hoje eu estou usando as 5 áreas. Antes Ok. nós não usávamos as 5 áreas. Nós fazíamos tipo uma entrevista, como eu te comentei, às vezes demorava 6 meses, porque você ia anotando tudo que a pessoa ia falando, né? Uhum. E para depois fazendo a renúncia, as orações, identificando, né, o que a pessoa estava no aprisionamento ou cativeiro, e você fazia a renúncia. Hoje, nós fazemos já, estou trabalhando exatamente com as 5 áreas, e olha que lindo, né? Hoje o meu pastor acompanhou um atendimento, porque ele fez o curso, mas ele quer na prática. Então, hoje ele acompanhou um jonograma e já o mapeamento de uma pessoa. Daí tem a pastora Márcia também na nossa igreja, que ontem acompanhou também, ficou Olha junto só. comigo, tá? Então, tipo assim, a nossa igreja está sendo despertada, né? Para que Deus possa usar muitas mais pessoas e da mesma forma que eu tive a tua disposição de ensinar, de tirar dúvidas, né? Mesmo já sabendo e trabalhando há tanto tempo, mas quantas ferramentas novas e eu não me preocupo muito, eu sei fazer, não. Tudo para mim é novo. Eu quero cada vez mais aprender, porque a gente nunca se cansa de aprender. Então, Exatamente. tudo que me fala, eu falo, não, Espírito Santo, encha, traga estratégia, que nós vamos usar sim, para que possa ajudar ainda mais pessoas, né? Uhum, com certeza, com certeza. Eu entendo assim, você quando entra no ministério ou quando você entra na tua caminhada cristã, principalmente na caminhada cristã, você busca, você está naquele primeiro amor, né? Você é recém-convertida, você está naquele primeiro amor. É como você, eu digo para as pessoas assim, como é legal, as mulheres gostam muito de promoção, né? Então, a mulherada não tem problema em fazer a propaganda de uma loja, né? A gente não tem problema de dar uma dica. Esses dias eu recebi da Lu, nós fomos comer uma pizza e ela me deu uma super dica de uma super pizza aqui da nossa cidade. Verdade. Então, assim, hoje eu só compro nesse lugar a pizza. Então, as pessoas, elas não têm problema de indicar uma boa loja, de indicar um bom restaurante, de indicar uma boa promoção, mas nós também não podemos ter mais essa questão. Às vezes a gente esquece de indicar coisas que estão fazendo bem para nós e para o nosso crescimento espiritual. Então, quando eu comecei a estudar sobre mapeamento e o meu despertar para essa área surgiu justamente por causa de um problema de saúde do meu esposo, né? O Paulo, hoje são 19 anos que nós estamos aí vendo o mal de Parkinson, que chegou lá em 2001, hoje ele está indo embora. Mas desde 2001, quando ele estava com 32 anos e teve um diagnóstico de mal de Parkinson, nós começamos a orar pela cura. Mal nós sabíamos que antes da cura precisava vir um processo de libertação. Então, assim, nós temos que entender que tudo começa com um despertamento pessoal. E nesse despertamento, nessa caminhada, eu tive a felicidade de receber convites. E nesses convites, eu fui confrontada com o curso também do Pastoreamento Inteligente, que é do pastor Marcos Borges, que é o pastor Cote. E desse curso de mapeamento, eu fui desafiada pelo Espírito Santo a formalizar de forma, trazer de uma forma mais prática as 5 áreas. E como a gente falou aqui, dividir um mapeamento, um processo de mapeamento dentro de 5 áreas, porque na minha cabeça, quando eu ia ministrar, ficava mais didático. Mas isso eu entendi, que a gente pegava lá desde o que a pessoa era antes de se converter, e ela estava dentro da situação de idolatria, fazia toda uma investigação da parte religiosa dela. Depois a gente investigava a parte de finanças,
porque a pessoa podia idolatrar o dinheiro e fazia aquele link com finanças. Passava por todas as situações dentro de finanças, vícios. Às vezes, a pessoa não tem o vício de bebida, de cigarro, mas ela tem o vício de compulsão por compras. Então, nós passávamos por todas as partes que envolvem finanças e chegamos na sexualidade. Da sexualidade, nós caminhamos com a pessoa com práticas, porque a Bíblia nos fala muito claramente para a gente fugir da imoralidade sexual, e o pecado sexual a gente comete contra o corpo. Então a gente investiga toda a parte de sexualidade da pessoa, e aí a gente começou a ser confrontado, Lu, com curas físicas. As pessoas começaram a mexer na parte sexual e em outras áreas como finanças, idolatria, e começou a surgir curas físicas. Então, eu queria, nesse momento, também chamar a atenção para você, que, de repente, a gente trabalhava a área de rejeição, que era a área número 4. Às vezes, a pessoa estava doente fisicamente, fazia o processo e, de repente, ela era curada no físico. Então, essas descobertas, como você disse, que são gratificantes, né? E tudo parte realmente de uma oração. Senhor, qual é a inquietação no meu espírito hoje? O que eu preciso estudar? O que eu preciso ler? O que eu preciso aprender? O que o Senhor quer trazer para a minha vida, para o meu crescimento espiritual, né? Lu, com relação a curas, né? Que você disse que você tem visto pessoas serem curadas também nesse processo. Você disse que foi curada a partir de um perdão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, não só da libertação de cativeiros, mas também da cura que um processo de mapeamento pode trazer. A cura maior é da alma, né, Karine? Porque eu digo assim, no meu caso, foi a cura de alma mesmo. Porque por mais que você, como no meu caso, estava pregando a palavra de Deus, trabalhando na obra, mas tinha uma ferida ali. E quando essa ferida veio para fora, né? Daí eu digo assim, que o Espírito Santo trouxe o bálsamo e limpou primeiro limpou, né? Porque veio a verdade, né? Veio a luz e limpou aquela ferida e foi curada. Hoje eu posso falar sobre esse assunto sem dor, sem sofrimento. Não significa que eu acho que a pessoa fez certo. Não fez, fez errado, né? Mas hoje eu não trouxe, não traz mais sofrimento na minha vida. E eu digo assim que isso estimulou, né, Karine, para que eu pudesse ajudar outras meninas, né, e outros jovens, outras pessoas que passaram pela mesma situação. Então, Exato. É aquilo que você comentou. Peraí, se é algo que foi bom para mim, por que eu não ajudar outras pessoas? Porque eu creio assim que quanto mais você faz, não só para você, mas para outras pessoas, gente, vai se enchendo, né? É a mesma coisa um alimento. Você precisa do alimento diário todos os dias, né? Precisa do café da manhã, o almoço e janta, né? E quanto mais você come, você sente vontade. E a mesma coisa é o Espírito Santo. Quanto mais você busca, quanto mais você trabalha nessa área. Então, a cura mesmo foi da minha alma. E deixa eu compartilhar, que eu comentei que foi um confronto, ela está até na live, e eu comentei que ia compartilhar. Tem uma pessoa que mora em São Paulo. Lu, só um minutinho, que diz que o áudio tá meio ruim. Será que é o... Deixa eu ver se é o meu fone ou se é o teu áudio. Deixa eu ver. Pode ir falando para a gente ver se é o seu meu microfone. Eu recebi um áudio em um grupo, né? Em um grupo da família. E essa pessoa está em São Paulo. E ela estava com a filhinha, Karine, internada, né? Já fazia uns dias. E os médicos imaginavam que era tudo, mas não sabia. Desde Covid, doença do rato, doença do beijo. E não achavam, já tinham revirado a menina. E aí eu recebi esse áudio e na hora eu ia almoçar. Na hora o Espírito Santo
aquilo queimava dentro de mim. Falei, eu preciso ligar para essa mãe. E eu peguei o telefone e liguei para essa mãe e falei assim, vamos orar em relação à tua filha? E nós começamos a orar e o Espírito Santo algo me mostrou que era espiritual. Mas eu falei assim, vamos conversar. Falei para ela, vamos orar junto, vamos convidar o Espírito Santo para trazer à luz essa mentira em relação à doença da sua filha. E ela lembrou de algo, de uma palavra lançada, né? Uma palavra que foi lançada em relação à família dela, né? E em seguida nós falamos de novo, fizemos a dinâmica do que você ensinou, né? Da escada do pai. E ali veio a palavra, a verdade. E ela viu a filhinha dela correndo, a filhinha dela saindo do hospital. E isso foi, e um dia, no outro dia, meio-dia, a filhinha dela estava saindo do hospital e estava, não acharam nada, o médico não achou nada e liberou para casa e hoje está bem. Então, o que que acontece? Ser dependente mesmo do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivesse o discernimento, né, que era espiritual, e orasse ali repreendendo aquele mal, aí sim, aí não é exorcismo, mas assim, é libertação, porque o Espírito Santo trouxe e foi. Aí é o meu áudio, Karine. Eu acho que sim, mas não tem problema. Tá. E o Espírito Santo trouxe, né, aquela mentira, e ela identificou o que era, nós ali oramos, pedimos perdão, e veio a cura da filha dela, pela graça de Deus. Daí eu fico imaginando assim, são ferramentas mesmo, direto do Senhor, porque imagina se você ora sem saber a direção, né, do que é, e ficamos ali nós duas orando dias, e a menina ali sendo picada, a menina sendo e não encontrou nada, porque era espiritual, não era físico. Sim, sim. E o mais interessante, Lu, é que você teve a direção ali do Espírito Santo de conversar com a mãe e o Senhor mostrou para a mãe o que estava acontecendo, né? Então, é isso que nós cremos como objetivo. Nós temos que entender que todo cristão ele precisa de um amadurecimento e ele precisa ter uma independência na busca dele por respostas. Nós não queremos mais cultivar a cultura da dependência de um ministrador, de um pastor, de uma pastora, de um intercessor, de uma intercessora. Temos sim que orar uns pelos outros, porque isso é bíblico. Mas você gerar dependência a ponto da pessoa, ela tem um problema, ela nem quer mais orar sozinha, ela já procura alguém para orar por ela. Porque isso também é um engano, é uma mentira de que a oração dela não vai resolver. Alguém tem uma oração mais forte, alguém tem uma oração melhor, né? Então, assim, num processo de caminhada e amadurecimento cristão, assim como dentro de um processo de libertação e cura, a pessoa tem que querer ser liberta, a pessoa tem que querer ser curada, a pessoa tem que trazer... Isso, destravou. A pessoa tem que querer, como a Lu falou, eu vou abrir mão daquilo que eu estou segurando. Eu vou deixar isso nas mãos do Todo-Poderoso, porque Ele vai resolver o meu problema, né? Lu, nós estamos quase chegando no finalzinho do nosso tempo e eu tenho medo que o Instagram derrube a 1 hora, então eu quero gravar essa live. Antes da gente terminar, nós vamos estar orando por pessoas que estão aqui nos acompanhando e por outras que ainda vão assistir. Mas desde já eu quero agradecer a tua disposição, quero agradecer a tua participação aqui conosco, agradecer porque você aceitou o desafio, não só quando eu fiz o convite, quer fazer um curso de mapeamento, você não só se conformou em ficar para você isso, mas você quis trazer isso tudo para a sua igreja, né? O seu pastor também, quero agradecer ao pastor Luiz, que bênção, que privilégio ter compartilhado ali um pouco do nosso conhecimento com a sua igreja, com a equipe de vocês, né? Nós também fazemos treinamentos com igrejas, nós também temos feito esse treinamento para igrejas, e a ideia sempre é essa, a pessoa que faz o curso, ela está fazendo para ela. E então, ela vai perguntar para o Espírito Santo para que aquilo está servindo, o que vai partir daquele ponto,
daquele momento que a pessoa começou essa caminhada, ou que esse curso, no teu caso, como o caso de tantos outros, é mais uma partezinha de uma caminhada que já existe. Veio a somar com conhecimentos que já existem, né? Amém. Então, assim, Lu, muito obrigada. Mais uma vez aqui eu quero agradecer a você, sua família, dizer o quanto nós amamos vocês, né? Amém. Amém. Recíproco. E também quero agradecer a cada um que participou dessa live. E eu vou pedir para você estar orando, Lu, para encerrar. Amém. Antes de estar orando, Karine, eu gostaria de liberar uma palavra de cura. Amém. Antes da live, eu estava com uma dor de cabeça, e eu perguntei, Espírito Santo, o que é isso? E o Espírito Santo deixou muito claro, pessoas vão ser curadas de dor de cabeça, de sinusite, de Amém. enxaqueca. Então eu Amém. gostaria de liberar uma palavra de cura para você que Amém. tem enxaqueca, para você que tem dor de cabeça, para você que tem Amém. sinusite. Amém. Receba a cura do Senhor. O Espírito Santo está aí Amém. agora neste momento, tocando na sua cabeça, tocando aonde está essa dor. E Amém. Em nome receba de e já Jesus. declare que você está curado em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos Amém. agradecer, né? Agradeço a Amém. você, Karine, a sua família, que sempre foi bênção na nossa vida. Amém. A Silvana Calisto, que eu aprendi a amar, já oro por ela, pela família dela, porque ela está envolvida nesse curso que tem trazido tanta alegria para as famílias, para as pessoas que têm participado e que você mesmo tem compartilhado, né? Quantas pessoas estão sendo confrontadas e aprendendo a ter identidade, sabendo quem elas são em Cristo Jesus, que Amém. elas têm sim direito como filhas de Deus, de orar por outras pessoas, de declarar a cura, de ser curadas e de ajudar muitas outras pessoas. Amém? Amém. Então vamos Amém, orar. querida. Amém. Senhor, meu Amém. Deus, maravilhoso Pai. Pai, eu quero Senhor, te agradecer por esse tempo tão precioso na tua obrigada, presença, Senhor. Jesus. Neste momento, Senhor, eu não só coloco a minha vida, da Karina, da Silvana Carlisto, mas também a vida de cada um desses participantes, Deus. Deus, que eles possam, Senhor, trazer à luz, Pai, tudo aquilo através do Teu Espírito Santo, tudo aquilo que vai somar, Senhor, em estratégia, em ferramentas, Senhor, para que o Teu reino cresça, Pai. Deus querido, Deus amado, através do Teu Espírito Santo, toca, Senhor, em vidas que estão assistindo essa live, que elas possam trazer, Senhor, essa ferramenta para a igreja delas. Se os pastores não aceitarem, Pai, que elas possam orar, crendo, Senhor, que Deus vai testificar no coração deles o quanto é Amém. importante para a tua igreja, Deus. Amém, Deus, é Pai. o momento, nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando e a tua igreja precisa ser sarada, a tua igreja precisa ser curada, o teu Amém, povo, Senhor, Jesus. precisa ir para o céu, sem nenhuma mágoa, sem nenhum entristecimento, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma barreira de ter o acesso direto a Ti, Espírito Santo. Acesso direto ao Senhor. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Amém, Lu. Muito obrigada pela tua participação. A todos aqui eu Amém. quero agradecer. Quero convidar mais uma vez você para assistir as outras lives. Toda quinta-feira nós temos feito lives aqui às 20 horas. Se você está assistindo essa live hoje, se você sentiu no coração de compartilhar com alguém, essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram do Claven e também no canal do YouTube, claven.br. O nosso site, você já sabe, www.claven.com.br. Ali tem informações sobre o curso, sobre o mapeamento online, e você também pode estar acessando informações ou mandando pedidos de oração e perguntas pelo direct aqui no nosso Instagram. Que Deus abençoe vocês, uma grande noite, uma noite abençoada a todos, e que o Senhor Jesus esteja trazendo realmente respostas para o seu coração a partir desta live. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Até mais, Lu. Obrigada. Tchau.